Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma websérie do Área Central. Iniciamos então esse ano com um modelo diferente, falando mais sobre negócios, aonde a gente pode atuar na nosso dia a dia, no dia a dia de vocês também. E hoje, para iniciar essa websérie, a gente traz aqui o Alexandre, o nosso Xande, para falar sobre OKRs. Então a gente, ano passado, passamos aí, né, Xande, 6 meses internados quase, vamos falar assim, né, falando sobre OKRs, falando sobre metas, falando sobre propósito, inclusive, na empresa. E foi construído, então, um planejamento para 2024 bem interessante, né? A gente está bem contente aí que já com os resultados que vem apresentando já no início do ano. E o pessoal aqui interno provocou, então, a gente para falar sobre essa frente aí de KPIs, OKRs, enfim. E eu gostaria de iniciar contigo, Xande, para falar sobre você. Eu acho que você é um bom resultado de entregáveis, de meta de pessoal, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que era obeso, super peso. Quanto você pesava quanto? Acho que cheguei perto dos 130, não lembro mais, não consigo saber. A gente olha para você hoje aí e não tem, a gente não consegue imaginar você com 130 quilos, né? E você não passou por nenhuma cirurgia, não tomou remédios, enfim, acredito eu que tu deve ter colocado uma meta para você e tentar alcançar. Então eu gostaria de iniciar contigo falando sobre, né, você, né, a tua entrega. Vai lá. Realmente eu acho que o processo mesmo, né, de emagrecimento durou bastante tempo, né? Mas ele impactou bastante nessa questão de eu entender, talvez até no aspecto profissional, né, de como que eu trazia isso pro pessoal mesmo, né? E aquela coisa, né? Tu tem que viver o que tu fala, né? Se tu não viver, então às vezes tu tá na empresa, tu tá falando sobre objetivos, sobre alcançar resultados, né? Eu tenho trabalhado com isso faz um bom tempo já, né? E na minha formação, né? Questão de gestão de projetos, definição de estratégias e acompanhamento de projetos. E não tem projeto sem tu definir objetivos, né? Tem que estar muito claro isso. E eu entendi de que na vida pessoal também tinha que traçar alguns objetivos, porque senão se a gente não tem um plano, um objetivo, eu acredito que a gente, qualquer lugar serve, né? E estava servindo para mim isso eu mesmo, né? Estava servindo para mim porque qualquer lugar serve, né? Só que quando começa a olhar um pouco a longo prazo, e a minha saúde, e a minha família, e o meu trabalho, né? Até porque a obesidade trazia muitas consequências ruins, doenças, né? Mais tempo às vezes com remédio, com médicos e internado, né? Porque tinha muita sequela e tal, então peraí, né? Vamos cuidar da saúde, né? E onde que foi o start, assim, é agora eu vou, não tem mais volta, ou eu faço ou eu morro, sei lá, chegou nesse momento, chegou? Chegou. Chegou num ponto assim de que eu nunca esqueço assim de levantar de manhã, tipo, tomar café e não conseguir sair da cadeira sem autonomia, assim, se apoiar e tal, né? E aí começou realmente a ter articulações com problemas, né? E aí eu disse, cara, não... Daí minha filha, né, tive a filha e tal, e aí isso também impactou no sentido de, tá, e o futuro com ela, né? Quem ela vai ver? Um pai doente, que não tem tempo para ficar com ela e tal. E aí, você não, precisa de qualidade de vida, né? E daí o foco realmente foi essa questão de qualidade de vida, né? Entender que de alguma maneira eu precisava mudar. Né? E aí foi o impacto, assim, né? Claro que não é fácil, né? Porque tu tomar decisão, né? Eu já tinha tomado várias decisões no sentido de tomar remédio, né? De tentar alternativas mais confortáveis, né? Mas nada funcionava. Confortáveis, né? Ou drásticas, drásticas, né? Assim, mas quando tu começa a sentir prazer na mudança, no processo, não, peraí, né? E tu vê resultado, mesmo que seja pequeno, isso começa a mudar completamente. Não, agora eu posso ir mais além, ó. Cheguei nesse ponto. Mas claro que o começo sempre é difícil, né? Por várias vezes eu comecei, parei, né? Ia para uma academia, por exemplo, e não me sentia nada confortável, né? Nem um pouco parte daquilo, né? Meu Deus, quem eu sou aqui dentro desse processo, né? Mas daí tu vai começando a entender de que tá melhorando, né? E daqui a pouco tu levanta da cadeira e pensa, opa, né?
já não preciso mais de tanto apoio assim, e agora eu vou buscar resultado. E tem um ponto, né, Xande, que eu acho que a maioria das pessoas justamente falham em iniciar, né, uma meta de vida ou um objetivo que ela colocou, enfim, ela já quer ir lá no extremo, né? Em 3 meses eu quero perder 50 quilos, eu quero, enfim, né? E aí ela frustra, né? Então acho que essas pequenas partes, né? Eu não caminhava, eu não fazia nada. Começa com 10 minutos, vence aquilo lá. Eu tô vencendo esses 10 minutos por um determinado tempo. Ok, então eu posso subir. Quando você se der conta, você está fazendo 1 hora por dia, exatamente, super de boa, né? Exatamente. Eu entendi isso bem no começo, eu sabia que ia demorar, né? Claro que tu tem um pouco de ansiedade, querer sair daquela situação que tu tá e tal, mas foi um processo bem longo, né? Eu tinha saído de uma doença, tinha saído de um câncer, então o estudo também eram alguns anos, mas demorou para cair a ficha, né? E depois do tratamento, fiquei um bom tempo obeso ainda, não me cuidando. E, como eu falei, daí teve esse impacto, né? Da filha, né? Das dores e das doenças, das sequelas mesmo, né? Só que, quando começou o processo, que eu comecei a levar a sério mesmo, eu entendi de começo, isso vai demorar, né? Vai demorar porque não é só uma questão física, né? Não é só ir lá e fazer, é mental, é disciplina, é mudança de hábitos. Então tem um monte de, né? Principalmente disciplina, porque não vai estar motivado todo dia, né? Nem, quer dizer, quase nada, né? Porque tu vai acordar com talvez 500 gramas a menos do teu corpo, tua dor continua, né? Que motivação que tu tinha. Mas aos poucos tu vai sentindo um certo prazer, e quando tu encontra esse tal de prazer, né? Aí a endorfina começa a vir e tal, opa, tá mudando. E agora tu até entrou no ponto que eu até anotei aqui, né? Que é pra gente alcançar nossas metas, Xande. E isso, assim, isso transcende, né? Quando a gente fala meta, não importa se é no profissional, se é dentro da empresa ou na tua vida pessoal. Meta é meta. É para você sair de um ponto e ir para outro ponto onde você quer alcançar, né? Mas quando a gente... e você colocou as 2 palavras que eu coloquei aqui para te provocar. O que é melhor para alcançar nossas metas? Motivação ou disciplina? Totalmente disciplina. Motivação tu não vai ter. A gente sempre espera que os nossos colaboradores, para poder alcançar o objetivo, estejam motivados, né? Mas como é que tu motiva os teus colaboradores, né? Realmente trazendo a gente viver num hábito, numa rotina, né? E aí eu entendo assim que traçar objetivos permite, né, a meta, ou, né, permite que tu defina objetivos, defina essa disciplina, né, esse hábito, né? Como eu falei, se a gente não tem um objetivo, a gente acaba não conseguindo... Para qualquer lugar serve, né? Se eu vou andar 10 metros ou 100, não faz diferença nenhuma, né? E tem umas pesquisas até que mostram, né, a Gallup mostra, né, que empresas que trabalham com planejamento estratégico, que usam OKRs, elas conseguem engajar os colaboradores 70% a mais do que uma empresa que não se preocupa com isso. Então tu olha a diferença, né? Mas tu pensa, mas daí eles são motivados, né? Eu acho que de certa forma eles acabam, mas não é todo dia que eles vão estar motivados. E aí vai ter que ter realmente um objetivo para eles. Não, peraí, eu preciso alcançar lá. Né? E é aquele olhar, né? Ok, se não, deu aquela queda, né, da desmotivação. Mas olha o que a gente já construiu até agora. Quando você olha e vê o que você já construiu, isso é motivação, né? E eu concordo contigo, Xande, 100%, né, nessa frente de disciplina, porque eu também sou um exemplo, né, no sentido... o quanto o exercício físico, né, o quanto a academia em si trouxe para a minha vida a disciplina, porque eu sempre fui uma pessoa sem disciplina nenhuma. Né? Eu sempre tinha muita motivação, porém vontade de fazer as coisas acontecer e tal, não, eu quero fazer o que... E eu não alcançava, eu não chegava aonde eu gostaria de estar chegando. Isso muito mais profissional, eu sempre fui muito focada nessas frentes, enfim, e eu não entendia o porquê. Poxa, por quê? Por quê? Da onde? Quando eu comecei a entender, porque daí a academia me trouxe a disciplina,
que para eu alcançar o que eu gostaria, eu tinha que sim fazer dieta, eu tinha que sim pesar a comida, sim, exato. eu tinha que estar todo dia lá e fazer as quantidades que o professor, enfim, falar assim, não, você tem que fazer isso aqui, e às vezes tu luta contra, né? Exato. E quando virou essa chave, virou a chave na minha vida profissional e ela mudou completamente. Muda, é reflexo, né? Não tem como, né? Eu acredito assim que quando essa questão, por exemplo, né, do teu exemplo da academia, né, dessa disciplina, se tu começa a trabalhar tua mente justamente para vencer esse desconforto, porque tu tá vivendo o desconforto o tempo todo, né? É mais confortável tu ir pedir um hambúrguer no meio-dia, né, do que tu comer a tua marmita, né? Mas é mais confortável tu pensar, eu vou na academia, faço o que tem, mas não, eu quero evoluir, né? Então tu sabe que tu tem que sair da zona de conforto total, tu tem que estar o tempo inteiro no desconforto, né? Meio que na dor, assim, né? E eu acho que isso quando a gente começa a trazer para o nosso dia a dia, né, no trabalho, a gente começa a entender de que, cara, não é conforto, né? Tu não encontra engajamento na zona de conforto, tu encontra engajamento no desafio. No desafio, na proposta de a gente pode chegar um pouco mais longe, sim, a gente pode alcançar isso, né? E aí quando tá nessa questão eu lembro eu até hoje eu me peso toda segunda-feira, né? Nem sexta, né? Na segunda é o dia assim, porque me causa desconforto, né? A gente tava antes aqui conversando, cara, eu me pesei e tô preocupado, porque o final de semana foi mais tenso, né? E eu preciso gerar esse desconforto, né? A gente acha que planejamento e alcançar o objetivo é o tempo todo eu estar alcançando a meta, e geralmente eu não estou alcançando a meta. Então ela tem que causar isso em mim no sentido de, cara, o que eu preciso fazer para evoluir, né? É por isso que as empresas têm mais chances de lucratividade, de crescimento, quando elas trabalham com objetivo, porque não é que só porque traçou o objetivo tudo vai acontecer, né? É porque ela tá medindo o tempo inteiro, ela tá se pesando toda semana, se precisar todo dia, né? Ela tá se controlando. E aí ela toma decisões. Peraí, hoje eu preciso amenizar aí a minha comida, né? Tem que dar uma aliviada. E aí tu começa a traçar esse caminho, né, de uma forma diferente. Então, e é o que linka a próxima pergunta para você. Se as metas precisam ser desafiadoras. As metas precisam. Precisa, né? E isso é interessante assim também, porque ela tem um equilíbrio, né? Tu não pode traçar uma meta inalcançável, porque ela vai frustrar, né? Se tu chegar para os teus colaboradores e dizer, olha, a gente agora vai dobrar o crescimento da empresa nesse ano. Pô, tu tem um histórico de 5 anos em que tu está crescendo, sei lá, 5%, 10%. Aí tu chega no planejamento do ano, não, nós vamos dobrar de tamanho. Tá, mas tem alguma coisa nova que vai acontecer, né? Se isso não tem, é uma meta inalcançável. As pessoas vão se frustrar, porque cara, o cara tá louco, né? E aí quando a gente tem o cara tá louco, né? A gente pode se frustrar, né? Por outro lado, não tem como traçar, se a gente está crescendo 5%, 10% ao ano, a gente continuar dizendo, não, esse ano que a gente só quer crescer 5%, né? Mostra que também é alcançável e zona de conforto total. E aí a gente não cresce, né? Eu acho que a gente tem que ter metas no sentido de elas precisam ser desafiadoras, né? Se tem aí, né, uma ideia de que quando a gente define objetivos, OKRs e tal, que se a gente alcançar 70% daquilo que a gente desafiou já é satisfatório. Não que a gente pode manter isso na mente, senão a gente também desacelera, né? Mas a gente possa olhar como algo que seja difícil de alcançar, que tenha que ter um trabalho, que tenha que ter um desconforto, mas que ele não seja frustrante, né? Não seja uma coisa assim, né? E ao mesmo tempo tem que ter aquela pegada, o cara tá meio louco, mas vamos lá, acho que dá pra gente encarar, né? Exatamente. Eu acho que nessa fase, né, do desafio, quando você coloca um desafio, é muito do autoconhecimento, né? Tipo, você põe um desafio, vamos fazer a analogia novamente com a academia, né? Você frequenta a academia e você não se desafia a aumentar o peso, você sempre vai estar no mesmo peso, você vai se estagnar, então... E desmotivar. E aí, tipo, eu não estou alcançando. Posso ficar 3 dias sem ir na academia, porque tá bom, né? E é nítido, né? A gente consegue olhar assim, quanto tempo você vai na academia? 3 anos. Aí você olha uma pessoa de 3 anos e outras de 3 anos. Você consegue... Tem muita diferença entre uma ou outra, mas você olha aquela
que está quase a mesma coisa do que quando ela entrou. Né? Quantos? A gente sabe, quem é do meio sabe muito bem. Ok, por que ela não alcançou, de repente, o corpo ou o peso que ela gostaria, né? Talvez ela não se desafia diariamente, né? Agora eu vou aumentar um pouquinho mais, agora eu vou... E isso para a empresa é da mesma forma também, é o que você falou, né? Eu colocar uma meta que eu olho o meu histórico, não, vamos crescer mais 5% que tá bom, assim tá bom, né? Não, mas espera, se eu colocar um pouquinho a mais, mas daí a gente dividir um pouco melhor, dar uma corrida no início do ano, né? Você começar a priorizar frentes, né? Que de repente pode alavancar um maior número nesse eu na acho frente. Que você falou uma palavrinha bem chave, assim, em relação a tanto pessoal quanto planejamento estratégico, que é o tal do autoconhecimento, né? E eu penso que quando a gente começou a fazer o nosso planejamento esse ano, né, a gente resolveu olhar para trás e pensar quem a gente é mesmo, né? E quando a gente começou a se conhecer como empresa, a gente descobriu até coisas que a gente era e pensava que não era, né? Ou o contrário, né? A gente não pensava que a gente, né? E a gente começa a olhar. Então esse autoconhecimento eu acho que é fundamental, né? Então antes de fazer planejamento estratégico, eu acho que é uma dica para, né, para as redes, para quem ouve a gente, né? Tenta se conhecer, né? Tentar entender quem nós somos. Claro, existem ferramentas para isso, né? Tu pode usar uma SWOT da vida, tu vai entender as tuas fraquezas, as oportunidades, né? Tu vai entender as ameaças, quem são as tuas concorrentes, quem está pegando, tu vai olhar o mercado externo e interno, né? Então, isso ajuda a gente a olhar. Então, sempre antes da gente começar, e a gente começou por isso, né? Já vinha de um trabalho que tu já estavas fazendo em relação a produtos, né? E a gente, cara, vamos tentar entender onde é que a gente está. E a gente descobriu, né? Coisas que a gente estava sempre definindo objetivos sem olhar para aquilo, né? E aí quando a gente faz essa autoconhecimento, essa autoanálise de autodiagnóstico, né? A gente, claro que ele pode estar errado, né? E por isso a gente precisa compartilhar, não é só o CEO da empresa que tem esse autodiagnóstico, é um compartilhado com colaboradores, de envolver pessoas, delas também. Cara, mas não é assim, né? Então quando a gente consegue fazer esse trabalho, opa, agora a gente se conhece, a gente está posicionado aqui. Parece que daí fica claro para ver para onde a gente enxerga, né? Para onde que eu vou enxergar. Então é a mesma ideia que tu falou da academia, né? Se eu não me conheço, né? Então se eu sei que não tenho muita disciplina, que eu gosto de ficar na zona de conforto, cara, o que eu posso fazer para me desafiar, né? Se eu quero evoluir, né? Se eu quero crescer. Muito legal, isso aí. Tem um ponto, Xande, e aí a gente entra numa frente que eu acredito, assim, de provocar um pouco, assim, pessoas, né? Existe N tipos, né, de como as pessoas se comportam quando é dado uma meta, né? E nós, como líderes, como é que a gente também faz para provocar as diversas interferências, reações, enfim, perante as metas dadas, né? E aí tem algumas características, né, das pessoas, né? E uma das principais que confesso contigo que me incomoda bastante é o tipo que a pessoa, você conversa, você dá a meta, ela até absorve, ok, mas quando ela não alcança ou ela simplesmente, tipo, I don't care, né? Não me importa. Não é bem assim mesmo e transfere a responsabilidade. Exato. E aí? Né? Como é que... E agora falando até, misturando, vindo aqui um pouco, porque meta, enfim, tangibiliza muito a questão de liderança, né? E aí? Eu quase devolveria a pergunta para ti, porque eu te admiro como líder, né? E eu acho que tu faz muito bem isso, né? Por isso que eu acho que a gente tem essa parceria, né? Eu gosto de ter métodos, ferramentas, olhar para o objetivo, mas quem convence é tu. Então, quem é a pessoa de uma forma ou de outra. Quem é a pessoa que consegue conduzir as pessoas, né? Então eu quase devolveria a pergunta para ti, como é que tu tem feito isso? O que é que tu faz hoje no sentido de... Né, eu sou uma das pessoas que tu engaja, que tu faz eu
muitas vezes até no sentido, cara, fazer planejamento estratégico não é fácil, né? A gente desanima às vezes, a gente vai e alguém devolve, não é bem assim, eu acho que acho que podia ser melhor, né? E a gente volta e então, assim, eu te pergunto, como é que tu faz pra gente se manter motivado? Tá, valeu, obrigado. Então, tá bom. Bom, assim, né, Xande? E aí eu vou lá na pergunta, né? É a gente saber identificar como que a pessoa funciona, né? Como é que ela opera, né? Como é que ela... Qual é o jeito dela? Qual é o jeito dela, né? Eu acho que é o fundamental. Qual é o jeito que essa pessoa funciona. Beleza. Então, e é individualizado, não adianta. O líder, ele não consegue... ele pode liderar 20 pessoas, uma equipe de 20 pessoas, enfim, mas quando é o tete a tete, quando você vai olhar lá pro, né, o PDI do colaborador, enfim, você precisa conversar com ele. Não dá para você conversar com a pessoa por cima, no macro. Você precisa olhar para ela porque muitas vezes nem a pessoa sabe como ela reage. Ela talvez nunca trabalhou com objetivos de meta na vida dela. Nem na vida dela, nem um ponto, né? E aí, como que ela reage? E aí, o momento que ela reage, você precisa identificar. E como é que você identifica? E é uma questão que eu falo muito para os coordenadores, enfim. Ou você ouve, você está com a pessoa e o momento que você está com ela, ela é o centro. Pior coisa que tem num viés de coordenador é só ele falar. Sim, exatamente. A liderança, né? Vamos falar de liderança aqui. Você entra na reunião, só o líder fala. Ok. Né? E aí tu impõe, tu tira a possibilidade do colaborador dele contribuir, né? O nome dele é colaborador, né? O cara que colabora, né? E aí, de repente, tu se coloca como um líder exclusivista, que tu diz, não, eu determino, eu faço, né? E aí tu perde todo o engajamento mesmo, né? Porque, como tu falou, as pessoas não estão preparadas, talvez não se prepararam, elas são aquelas pessoas da meta do final do ano, né? Esse ano eu vou emagrecer, né? Mas ela não traça resultados para acompanhar aquilo que ela vai fazer, ela só traça a meta, né? E as pessoas vêm para o trabalho muitas vezes nesse sentido, não, eu quero evoluir, eu quero crescer, né? Todo mundo, né? Elas querem, né? A gente já em conversa de café, vamos dizer assim, né, ou provocações, não existe nenhuma pessoa que sai de casa e ela não quer alcançar o objetivo, ela quer sucesso, ela quer vencer das mínimas coisas, mas muitas vezes ela não consegue criar uma rota, uma disciplina, uma forma de pensar, de falar assim, não, vem para cá. E eu acho que o líder, ele é co-participante, sim. Eu acho que ele é o que identifica, né? Ele é a pessoa que consegue ler, né, esse colaborador no sentido de, cara, o que eu posso fazer para desenvolver ele, né? Porque as pessoas precisam de ajuda, né? Por isso que a gente trabalha em grupo, em equipes, né? Trabalhar individual hoje nesse mundo, do jeito que está, né? Com essa correria toda que tem, a gente realmente tem uma tendência a ser mais individualista, tentar se isolar melhor, só que é uma necessidade a gente, né? E hoje tem que ter essa confiança em um líder que olha para ti e diz, cara, é por aqui, né? E entender também, né? E é uma questão de... E aí, ainda te respondendo referente à liderança, nem sempre as conversas são fáceis, né? Não. Nem sempre as conversas são fáceis. Né? As conversas, muitas vezes, elas são difíceis. Ok, mas desde o momento que, quando a gente está conversando, tanto o líder quanto o liderado estejam abertos para esse momento, e a gente precisa preparar esse momento, né? Inclusive, esse ano, eu já lancei aí no início do ano, pessoal, esse ano a gente vai ter mais conversas difíceis. Mais conversas difíceis, né? Por quê? Porque a gente está com uma meta ousada. E quando a gente está com uma meta ousada, realmente a gente vai ter que, muitas vezes, né, dar uma chacoalha aqui, vem aqui, vai ter a frustração. Vai ter a pessoa que... A gente viu isso ao longo do trabalho de planejamento. Não foi tudo fácil, né? Não. As conversas foram difíceis.
teve momentos que a gente se perdeu, né? Eu acho que essa né, é a função muitas vezes do líder. Peraí, né? Xande, tu se passou ali, tu errou, tu foi o caminho errado, né? E a gente conseguir trabalhar com que o líder consiga trazer de volta as pessoas, né? Às vezes vai ter conflito entre colaboradores, né? Tu viveu isso também e sabe quanto que é difícil. Às vezes a gente, cara, não bate as ideias, né? Ou às vezes as pessoas só estão realmente né, no seu... A gente está muitas vezes no nosso... dominado pela nossa ideia, a gente quer que a nossa ideia faça funcionar, e aí a gente quer impor, né? E, então o líder tem, né, tu teve um papel bem importante nesse processo. Peraí, né? Xande, calma, né? Vem pra cá, né? E eu acho que essa empatia, né, de se colocar no lugar do colaborador também, de ajudar o cara, né? E também às vezes perdoar mesmo, né? Olha, tu falhou, mas vamos junto, né? Sim. Tu não estava bem naquele dia, mas... E acho que essa questão de haver essa empatia, esses perdõezinhos que a gente vai tendo ao longo, né? Que a gente vai se desculpando e vai vivendo, eu acho que o líder tem esse fator fundamental, porque não é fácil alcançar o objetivo. Cara, é uma jornada de pedra no caminho, né? De dificuldade. Tem dias que um cara vai estar muito... Tem alguém que está querendo lá na frente, o outro não está afim, né? Então tem que trazer os caras para dentro de um caminho, né? Então pauleira. Né? É pauleira, isso é verdade. É isso aí. Bom, Xande, a gente falou sobre as metas e tudo mais, mas quando a gente fala do viés corporativo, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele tem um dominó, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem uma cadeia ali que a gente precisa impactar, né? Desde o Joãozinho lá que está apertando o parafuso e ele entender o quanto aquilo é importante, ele estar fazendo do dia a dia, que aquilo que ele está fazendo naquele dia a dia vai replicar, vai chegar lá na meta que a empresa, né, como objetivo geral, vamos dizer assim, dobrar o faturamento, exemplo, né? Ok. E em cima disso, existe metodologia, existe método, existe ferramentas, enfim, num contexto assim, né, resumidamente, vamos dizer assim, né, Xande, o que tu entende, assim, de... O que é o principal, né, para a gente fazer uma aplicação mesmo de OKRs, né, vamos dizer assim, dentro da empresa? Eu acho que começa sempre... É um trabalho de ferramentas, né, de um processo mesmo, né? A gente tem a tendência, que eu acho que é isso que a gente falou, né, de não se conhecer, né? Então por isso que acontece aquelas metas de final de ano, né, tanto pessoal quanto profissional. Esse ano a gente vai fazer isso. Mas, cara, não se preocupe em ver onde quer chegar, que posição que está, em que lugar que está no momento, qual é o teu contexto de vida, né? Então a empresa precisa se enxergar, né? E eu acho que essa enxerga é justamente conhecer o propósito da empresa, né? Eu acho que o primeiro ponto é a empresa realmente entender, e não é aquele propósito de pendurar na parede, né? De achar bonito, missão, visão, valores, né? Porque eu acho que isso acaba virando apenas um nada, né? Quando a empresa não olha para aquilo realmente como algo desafiador e como algo que faz ela se conhecer, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que empresas hoje elas precisam entender por que eu existo, né? E se eu não existisse, né? Que falta que eu faria no meu contexto, no mundo, na cidade onde eu estou, né? Se eu não existisse, se hoje uma loja de material de construção fechar, ela impacta? Vai fazer falta? Tem lógico, lojas na nossa cidade que se faltar, pô, cara, faltou, né? Assim como a gente passou por esse processo de enchente agora, né? Tem empresas que não voltaram, e a gente, cara, aquele cara, né? Tem um exemplo aqui que eu passo todo dia, ela, pô, não tem mais essa empresa, né? Então ela faz falta, né? Então a gente precisa entender o que impacto que eu tenho, o que eu quero ser nesse mundo. Esse mundo não é o mundo, né? É o teu contexto de regional, contexto nacional, sei lá, onde que tu quer atingir, né? Então a empresa precisa se entender dessa forma, né? Quem ela é, né? E a partir de quem ela é, o que eu quero ser, né? O que eu quero melhorar? É aquela ideia que a gente falou da academia, né? Pô, eu sei que eu tenho 130 quilos, o que eu quero ser daqui a alguns anos? Pô, eu quero pelo menos ter autonomia de conseguir caminhar sem dores, né? Opa, então esse é o meu próximo plano. Então aí começa a definir se eu sei quem eu sou, né? Agora eu preciso entender onde eu quero chegar, né? E aí, se onde eu quero chegar, a gente começa a definir esses objetivos mesmo, né? Objetivos, diretrizes, né? Sonhos, né? Algo que inspire a gente, né?
E aí a gente precisa pegar essas coisas que inspiram a gente como empresa, e aí, antigamente, eu acho, eu não, nem vou falar, o método tradicional de planejamento estratégico talvez não esteja errado, muitas vezes é o diretor, a diretoria, a equipe estratégica trazer os objetivos. Olha, nós queremos fazer isso, é isso, isso. Mas era muito comum que todos os objetivos vinham, as pessoas olhavam as metas, tá bom, então beleza, vamos baixar a cabeça e vamos seguir, né? Quando a gente fala em OKRs, né, que é Objetivos e Resultados Chaves, né, que talvez não seja tão conhecida essa expressão, né, OKRs, né, mas vamos falar para objetivos e formas de acompanhamento. O objetivo quer realmente mostrar o que nos inspira, onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser, né? Então ele tem que ser inspirador, como a gente falou, não pode ser frustrante, mas ele tem que ser algo que nos mostra algo que pode ser alcançado e que a gente pode chegar. Mas como as metas de final de ano são essas diretrizes, meu sonho é perder peso, meu sonho é ficar mais saudável, mas como é que eu sei que eu estou chegando lá? Né? E aí entra os tal de resultados chaves. Né? Então, o resultado chave vai nada mais, nada menos que mostrar, estou chegando lá, estou alcançando, né? E aí eles são mensuráveis, eu tenho que conseguir medir, né? Eu preciso ter um tempo para aquilo acontecer, né? Não adianta a gente dizer, eu quero ser saudável, eu quero perder peso. Tá, mas em 2 meses, quanto é que é interessante para ti? Cara, em 2 meses, eu acho que se eu conseguir perder 2 quilos, tá ótimo, né? Opa, então eu tenho uma medida, eu tenho algo mensurável, eu consigo me pesar, eu consigo medir se estou baixando. A empresa é do mesmo jeito, né? Não adianta chegar com os colaboradores e traçar objetivos, né? Eu penso que o objetivo é traçado, a diretriz da empresa definida e aí traz para dentro do nível. Como eu falei, não é mais top-down, mas a gente trabalha numa base, todos os colaboradores participam, discutem sobre aquelas diretrizes e dizem, não, cara, eu acho que isso faz sentido para a empresa, para alcançar a visão dela, para onde ela quer chegar, né? E aí, quando ela enxerga isso, os colaboradores contribuem de certa forma e a gente renova as diretrizes, é isso que a gente vai chegar. Mas, entra outra parte, como é que eu sei que eu vou chegar lá? Como é que eu sei que eu estou chegando lá? E não adianta a gente traçar um objetivo e só olhar no final do ano, né? A gente precisa, tem objetivos que precisam ser medidos semanalmente, alguns até diariamente, né? Dependendo do que a gente quer alcançar. Às vezes o mensal é ler jornal velho, né? Agora a notícia, por exemplo, então a gente desperdiçou 30 dias, né? Porque a gente não olhou para uma mudança que poderia ter sido feita. A tendência, né, do que você tanto fala, né, nessa jornada que a gente teve aqui, eu vi que você se apegava muito, né, numa frente de tendência, né? Ok, o que a gente está fazendo agora, qual é a tendência que ela está me mostrando? Exatamente. Então, quando você traciona a meta e a gente está medindo ela, seja, depende da meta diária, quinzenal, enfim, mas quando eu olho para aquela meta, qual é a tendência que ela está me mostrando? Se eu vou alcançar ou não, se dentro da metade do mês eu já cheguei naquela meta que... Porque, né, você tem que dividir, se é uma meta mensal, digamos, né, vou pegar comercial, por exemplo, é um bom exemplo. Que é o que o nosso segmento, as empresas que a gente trabalha, focam nisso, né? Então, o comercial, vamos falar sobre comercial. Se eu não... E o comercial, ele é muito nervoso mesmo, porque o comercial, ele tem meta diária. Ele tem todo dia tu começa, né? Todo dia tu começa do zero, vamos dizer assim. Então, você tem meta diária, você precisa medir se dentro da semana tu alcançou aquele fechamento da semana. Por quê? Porque aquela da semana ele vai replicar lá no quinzenal. Quando você fecha o quinzenal, você vai olhar lá a tendência, que ela vai já te dizer, olha, se daqui para frente assim, você continuar nessa pegada, não vai chegar na meta. Isso já dá para ver muito... Isso é fundamental, assim. Não tem como a gente olhar... as empresas gostam de olhar os índices, os indicadores, né, as KPIs da vida, mensalmente. E aí elas olham para aquilo e, tá, a gente não chegou, né? Legal, a gente está chegando. Mas ela não discute a tendência, né? Ela não olha para os próximos 10 meses. Se a gente repetir isso aqui, a gente não vai chegar. Então, qual é a ação que a gente vai precisar tomar, né? E isso é justamente perigoso, porque no final a gente não consegue. Daí vai falhar, vai desmotivar, porque não vão entender, né, se aquilo tá certo ou não tá, né? Então a gente precisa realmente olhar com
com mais detalhe, né? Dentro da... E criar planos mesmo, né? Se não está dando certo, o que eu vou fazer? Né? E se está dando certo? Poxa, então vamos potencializar isso? Cara, a gente fez uma ação aqui de marketing e realmente dá certo. Será que dá para potencializar isso? A gente pode melhorar, já que a gente está dando resultado? Né? Só que a gente acaba só se acostumando com a ideia de olhar o número, agora tá bom, agora tá ruim, não muda nada. E eu acho que também uma coisa que a gente não fala tanto no planejamento estratégico, a gente fala em objetivos e resultados chaves, mas ele tem um fundamento que a nossa vida é formada por riscos. Todo dia a gente acorda, né? E a gente está correndo risco, está indo no trânsito, está vindo trabalhar, né? Sei lá, o corpo está aqui, mas de repente pode ter alguma dor, né? Então a gente precisa olhar para o planejamento estratégico como também uma forma de mitigar e de evitar riscos, né? Ele precisa dar alertas para a gente, cara, fica ligado, né? Se tu continuar assim, vai ter o risco de não... E a tendência, analisar cenários, tirar esse tempo junto com os colaboradores, com as equipes, de olhar, cara, onde é que tá a pegada, certo? E esse é um ponto também no planejamento que me chamou bastante atenção, né, da forma da aplicação que você teve, porque de mitigar os riscos, né, e isso, historicamente, a gente sabe o quanto é importante você saber que na trajetória que você mediu a meta, onde você quer alcançar, enfim, do produto XYZ, o que pode acontecer? Porque quando aquilo acontecer, você vai saber, não, mas a gente já tinha visto isso. Não sabia. E assim, o quanto que você precisa resgatar o teu material lá do início, porque a gente se perde, né? A gente sabe como é que é. Tá na velocidade do ano vai passando, enfim, tu olha, às vezes não estamos chegando, aconteceu o fato, tu não revisa, e aí isso sim, né, Xande, tem que peraí, vamos parar, vamos olhar, vamos revisitar o material que a gente fez lá atrás, né? A gente viu o que está acontecendo aqui, a gente já tinha previsto. Então, calma, easy, vamos, né? Vamos. Agora, ok, está acontecendo. O que a gente tem que fazer para diminuir o risco, né? Porque a gente já sabia que podia acontecer, mas como é que eu posso minimizar isso, né? Fazer esse entendimento. E é legal porque tu começa a evitar um perigo que a gente corre quando a gente não alcança as metas, né? Que aqui o arquiteto comentou, que a gente começa a responsabilizar, a gente começa a colocar culpado, né? Cara, por que nós não alcançamos a meta? Porque o vendedor B não está conseguindo virar vendas, né? E a gente começa a achar culpados. Quando a gente trabalha objetivo, a gente começa a olhar para riscos e olhar para... Eu preciso antecipar situações, eu começo a responsabilizar a gente mesmo, né? Todo mundo está responsável, né? A gente para conversar sobre aquilo que não está sendo alcançado, no sentido de não mais achar culpado, mas achar solução, né? E porque, o que a gente pode fazer então? Né? Talvez naquilo tudo alguém vai dizer, ele vai levantar a mão e dizer, cara, eu não estou dando conta, né? Mas aí, ou o próprio líder vai dizer, essa pessoa não está dando conta, ela não está na mesma linha, não está no mesmo processo. Mas aí tu não traz um culpado, tu não culpa, né? Tu engaja pessoas no sentido de, cara, a gente estava trabalhando, tinha um risco sim, corria isso, a gente caiu bem nessa viés do risco, a gente não conseguiu mitigar. Né? Mas é uma equipe, né? Que dela consegue pegar e não é muita demagogia isso não, é uma forma da gente conseguir trabalhar, né? Inclusive, Xande, eu estou lendo um livro da Brené Brown, e ela fala o seguinte, e até engraçado, uma fala no livro que os colaboradores, que ela é a CEO da empresa, e teve um momento que os colaboradores chegaram e marcaram uma reunião com ela, e do nada, sem pauta. Quando ela aceitou a reunião, mas quando ela foi ver, a reunião não tinha pauta. Ela falou, ferrou, é comigo o negócio, entendeu? E aí, ok, vamos lá, e daí um dos diretores falou assim, René, a gente não aguenta mais, você não sabe botar critério nas metas, você sempre ultrapassa, você não... Primeiro, você põe uma meta alta, e outra, você muda a meta o tempo todo, né? E aí a gente não alcança, a gente
a gente fica o tempo todo correndo numa frustração generalizada. E aquilo ficou impactado para ela, assim, né? Como assim eu não sei botar prazo? Como assim eu não sei? Como assim não sei botar prazo? Então ela faz toda uma analogia. E aí chega num contexto que, e colocando um ponto aqui que você acabou de falar, né? Que a gente monta as metas junto com equipes, mas é o quanto que cada indivíduo tem uma frente diferente. Tem o cara que é super, no sentido de entender assim, não, nós vamos fazer, põe aquela meta lá que nós vamos alcançar, pode deixar, vai. Tem o cara que vai, Deus, né? Não, calma, não é bem assim, porque só vai olhar o negativo, né? Porque vocês não viram isso, porque você não sei o quê. Eu adoro esses caras porque eles mostram os riscos pra gente. Né? Há 10 anos atrás aconteceu tal, né? E tem os que é o financeiro, né? A conta não vai fechar, porque vocês estão pensando. Então, assim, como que a gente pega esse aglomerado de visões distintas e desenha? Porque é por isso que é tão desafiador, né? É por isso que... eu acho que a gente tem que conseguir criar dentro dos colaboradores essa ideia de que não é uma meta só da empresa, que não é um resultado só da empresa, né? E acho que aí tem uma estratégia da própria empresa de não usar da demagogia, mas ela usar de, cara, tu também vai ter sucesso, né? Tu vai ter propósito, tu vai trabalhar numa equipe de alta performance, porque algum resultado para a tua vida, mesmo que não seja aqui na empresa, mas, né? E essa pessoa começa a trabalhar no sentido de, peraí, qual é o meu desafio, né? E por isso que o OKR é tão legal assim nesse sentido da gente traçar um objetivo, uma diretriz da empresa, focado na visão dela, né? A gente traça resultados chaves para acompanhar a empresa, né, como a gente falou, temporariamente, né, de forma mensurável, de forma que eu consiga medir, mas o colaborador olha para aquilo e cai, o que eu preciso fazer, né? Então não é uma questão que a Aline vai chegar, Alexandre, tu tem que fazer tal coisa para alcançar o teu objetivo. Ele vai analisar, né? Ele vai trazer para a Aline, olha, eu acho que para eu alcançar o objetivo eu tenho que ligar 100 vezes, tem que fazer 100 ligações por dia, né? Cara, isso é possível ou não é? Cara, é impossível. Opa, beleza, então o que a gente tem que fazer? Dividir? É mais gente? É o que, né? E aí tu começa a ter uma parceria que a pessoa, quando tu fecha um número com ela tá engajada, ela tá no sentido, não, isso aqui foi o que a gente negociou, né? E aí, claro que vem o papel do líder, porque a nossa tendência é realmente limitar o nosso potencial, né? E o líder vai lá explorar, não, mas tu pode mais, por quê? Porque tu é isso e aquilo, né? Tu olha para esse lado. Então, é isso que eu faço, eu falo que tu faz muito bem, que é no sentido, peraí, né? Tu tá indo num caminho, mas eu queria que tu olhasse por esse outro aspecto, né? E aí a pessoa realmente consegue ampliar o horizonte dela, mas é importante que cada um tenha o seu objetivo e o seu resultado-chave também, né? E uma coisa importante também é que a gente não trace muitos objetivos. Isso é bem colocado, Xande. Eu acho que isso é perigoso também, sabe? Então a empresa... A gente está ali, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante metas. As metas ajudam a gente a mitigar o risco, né? Mas a gente não pode ter muita diretriz. Não pode ter milhões de coisas. Não, eu vou conseguir isso, fazer aquilo. Esse ano vai ser o ano, né? É as metas de final de início de ano que não funcionam, né? A gente tem que ser restrito, né? A poucos objetivos. E aí também o colaborador no seu individual também não pode ter milhões de coisas. Ele tem que ter algo, né? Que para 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, né? O OKR fala muito sobre essa questão do trimestre, né? Mas a gente também não se pode prender a isso, né? Mas se ela definir, o objetivo do mês, esse mês é isso que eu quero alcançar, cara, ótimo. Se tiver um objetivo, com 2 ou 3 resultados chaves, com formas de medir, já é fundamental, já é essencial. E eu acho que você entrou num ponto bem importante, é justamente onde que várias empresas também se perdem nessa frente. Enche de metas, né? E aí, querendo ou não, você se perde, porque vai ter uma hora que tu vai priorizar uma frente, e essa frente passa mais tempo do que era para ser, e daí você aquela outra meta que estava aqui tu não alcança mais. Eu acho que um dos pontos principais, né, Xande, é você ter, sim, um objetivo central, que dentro desse objetivo abaixo são os pontos de ações
que eles vão responder, porque o resultado-chave, ele tem que me dar respostas se eu estou chegando no objetivo ou não. Exatamente. Né? É isso, né? É isso aí. E se a gente traçar muitos objetivos, a gente tem milhões de resultados-chave, cara, a gente quer chegar onde mesmo? O que era mesmo para chegar? A gente não sabe, né? E a outra questão é que se a gente tem muita coisa, querendo ou não, a empresa é um organismo e ela tem partes, né? Não é só o cara comercial, né? Às vezes a gente pode dizer, não, eu quero vender, sei lá, 100 peças desse produto por mês, né? Ok, eu quero vender. O vendedor lá, a equipe de vendas, não, nós queremos vender 100 peças. O comprador, a área de compras, está alinhada, o financeiro, está alinhado com esse objetivo, né? Daqui a pouco o comprador está pensando diferente, ele diz, cara, esse ano eu quero reduzir, comprar determinado produto. E aí o vendedor quer vender 100 e o cara diz, não, pela média dos últimos 5 anos a gente tem que reduzir essa compra. Né? Isso está dando muito custo, está ficando muito no estoque, aquela coisa não está girando. Então, então, se a gente tem um objetivo maior e poucos objetivos, o comprador e o vendedor vamos tentar entender aqui, né, cara? Se a gente quer vender isso aqui mais, então tu vai ter que me ajudar lá nas compras. E o objetivo do comprador começa a ter não, eu vou buscar melhor preço para esse cara. Porque se eu conseguir melhor preço para esse cara, tu vai vender mais aquele produto, né? Então, é necessário esse alinhamento, certo? Né? Se não tem o alinhamento, o organismo não funciona. Então, é aquela coisa, né? Cada área puxa para o seu lado. Puxa pro seu lado. Para um lado que ela entende. Aí que eu tá. quero defender a empresa, eu quero salvar a empresa, mas ela não está vendo. Aí que tá. E aí, de novo, você entra num ponto que a gente, né, sofreu com isso também, de várias áreas estar conduzido de uma forma que ele entendia que ele... Não, financeiro, eu preciso ser lidado dessa forma. Vamos entrar para o nosso mundo aqui, o pessoal do desenvolvimento do produto tinha uma linha de raciocínio. Exato. O vendas tinha outra, o CS outra. Queriam ir nesse caminho. E eu, ok? Mas cada um estava puxando para uma aresta, né? Então, esse ano a gente conseguiu botar um cerne, né? Que todas as áreas estão olhando para aquele ponto. Isso. Eu acho que isso é um grande avanço na questão do planejamento estratégico. Quando a gente começa a olhar a empresa toda, ela entende, não, a gente quer chegar lá, né? E é evidente que alguns vão ter que abrir mão de algumas coisas, né? Mas esse abrir mão de algumas ideias até de sonhos, né? Eles por um bem maior, porque a empresa conseguiu traçar um objetivo, o cara entende, não, realmente faz sentido, né? Talvez sempre vão ficar aquelas ideias, pô, se eu seguisse aquilo que eu sugeri, seria melhor, né? Mas, e aí a gente também tem que levar em conta, como líderes, né? Quando monta um planejamento estratégico, a gente realmente leva todas as ideias em conta, mas nem todas elas vão ser aceitas, né? Nem todas elas fazem sentido, né? Só que se a gente consegue mostrar isso focado no objetivo, as pessoas aceitam, né? Elas começam a entender, não, tá certo, né? Não adianta eu querer isso aqui, cara, não adianta, né? A gente viu muito claro nessa questão do produto, né? Não adianta eu querer focar, insistir nisso, porque ela não bate, não fecha até com a essência da empresa que ela é. Né? Então, eu penso que é fundamental, assim, a gente conseguir fazer com que todas as áreas enxerguem, e por isso que se a gente tiver vários, milhões de objetivos, vai... Né? Cara, qual é o mesmo que a gente tem que alcançar? Né? Então, é por isso que é muito... Xande, eu ficaria aqui contigo mais algumas horas falando sobre, porque primeiro que é uma frente que eu gosto bastante, né? E eu acho que você também, né? Entende muito sobre, e agradecer pela força que você está dando pra gente, e também, né? Esse material rico que a gente montou hoje aqui, eu acredito que os nossos seguidores vão poder curtir bastante. Enfim, falar em curtir, curtam, nos sigam, compartilhem, tá? Obrigada e Xande, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu.